bem-vindos a mais um episódio de Entre Balões e Quadros da Black Company, o nosso clube de leitura de mangás, manhwa, quadrinhos e manhwas, onde toda semana a nossa equipe irá trazer um bate-papo sobre o volume ou capítulos das mais variadas obras para debatermos de forma leve e descontraída. Os episódios de Entre Balões e Quadros estarão disponíveis todos os domingos ao meio-dia no Spotify e no YouTube. A obra dessa semana de Entre Balões e Quadros é o retorno do cão de caça dos Baskerville. Eu vou contar então um pouco do que se trata essa obra. Eles são criados para matar como uma matilha de cães leais. Os filhos de Baskerville tiraram inúmeras vidas com um bando terríveis de assassinos. Apesar de ser o filho ilegítimo da ninhada, Vikir serviu a sua família fielmente, apenas para encontrar a sua morte prematura nas mãos do seu pai. Mas quando ele inexplicavelmente renasce com uma segunda chance de vida, Vikir, armado com suas memórias e o conhecimento do seu passado, jura superar a matilha e se vingar. Dessa vez, ele está pronto para morder a mão que o alimenta. Essa então é a sinopse do retorno do cão de caça dos Baskerville, um manhwa. Eu sou Vitória Melerk e hoje a gente está aqui com o Léo. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala pra você é o Léo e devo dizer que A Vingança do Cão de Caça do Baskerville, ou Revenge of the Sword's Clanhound, muito grande o nome, by the way, né? É um dos mangás, e manhwas, no caso, né? Que, tipo, eu, quando comecei a ler, eu não conseguia parar até eu ler, até eu acabar ele. E é um dos manhwas aí que eu acompanho semanalmente até hoje. Eu não acompanho tantos, tá? Mas esse é um deles. Então, eu adoro a obra e vou defendê-la aqui no que é possível, né? Porque ela tem uns probleminhas também. Mas é isso. E também o K. Boa noite, meus caros ouvintes. Bom dia, boa tarde. Não sei onde você estiver ouvindo. É isso, eu sou o K. Estamos de volta aqui. Baskerville. Cara, eu ainda tô digerindo o que eu li desse mangá. Mas eu achei ele muito interessante. E para o pessoalzinho aí... Depois a galera vai entender, mas pro pessoal que curte meio que a vibe solo leveling, não o estilo de história, né? Mas o jeito que ela é escrita, acho que dá um pulinho legal. Então, gente, vamos começar a nossa discussão. Quem quer puxar, então, para falar a sua visão geral da obra? Então, posso começar, né? Eu recomendei pra gente falar sobre Cão de Caça do Baskerville, é uma parada que eu acompanho bastante. Já escrevi algumas matérias sobre esse Portal da Black. Apresentei ele no Portal da Black, escrevi algumas matérias sobre alguns capítulos específicos, né? Que eu fazia um acompanhamento semanal. E, cara, o que eu gosto muito do Cão de Caça do Baskerville, quando eu apresentei meus amigos também, ele pessoalmente, era sempre que eu defendia que eu achava muito legal a atmosfera dele, sabe? Eu achava essa atmosfera dele de vingança, assim, muito bem trabalhada, para além do vingança normal que a gente tem, né? Porque, tipo assim, o vingança Sasuke do Naruto irrita, na minha opinião, tá ligado? Porra, todo mundo é meio puto com o Sasuke, assim, porque, porra, chato pra caralho, tem hora aquele negócio de vingança dele. A vingança do Baskerville eu acho que é mais direta, né? A Vitória hoje estava até conversando sobre isso no WhatsApp durante a semana, sobre o manhwa um pouco. E várias vezes a Vitória falou, cara, é muito louco porque é muito direto, acontece muitas coisas diretas. E isso é muito pegado do manhwa, né? Tipo, de acontecer frequentemente tudo que acontece nele. Eu acho isso muito, muito gostoso, Baskerville. É muito difícil, acho, tu parar de ler assim. Quando você vai lendo, você engrena muito rápido na leitura. Você não fica tipo assim, caraca, nossa, eu vou deixar o próximo capítulo pra amanhã, sabe? Continuar lendo amanhã, pra continuar lendo depois. Eu acho que pausar ele assim não é tão simples. Eu acho que quando uma obra consegue fazer isso, é muito, muito benquista. Um detalhe que eu acho importante citar, eu acho muito interessante, e talvez eu demorei pra pegar isso, by the way, também, é que tudo nesse mangá, desse manhwa, ele é baseado em livros, né? O Cão de Caça do Baskerville é o livro O Cão do Baskerville do Sherlock Holmes. O clã Morgue, né, que é da Camus Morgue, é o assassinato da Rua Morgue do Edgar Allan Poe, né? E lá pra frente, na segunda temporada, que a gente tá falando... É bom deixar claro isso, a gente vai falar só do primeiro arco aqui, né? Até o capítulo 74. O segundo arco, por exemplo, adiciona mais 3 famílias que também são baseadas em livros. E aqui não vale a pena citar, porque futuramente, quando acabar o segundo arco, a gente deve fazer um episódio sobre.
mas o ponto é que ele baseia bastante em livros assim, só que ele dá uma releitura para esse livro de outra forma, né? O Cão de Carta do Beckersville, ele utiliza inclusive o nome, né? O Hugo Le Beckersville, que é o patriarca da família, ele é também o patriarca da família no livro do Sherlock Holmes. É o mesmo nome, é o Hugo também. Hugo Beckersville. Então, assim, ele repagina a parada com uma ideia toda de shounen, com essa ideia toda de vingança, com essa proposta de cão de caça envolvido com militarismo, com espada, e toda essa ordem de obedecer, de ser fiel, que eu gosto bastante. Então, acho que, no geral, esteticamente, eu acho que a história me agrada bastante. Tá, quer falar alguma coisa? Bom, eu achei, assim, eu que já acompanho umas obras mais de Isekai, não que eu seja um fã de Isekai, mas eu acho que isso não sei se pode ser chamado de um Isekai direto, né? Até porque tem algumas regras lá que se opõem aos tipos de obras Isekais. Mas eu tô dando um geral, né? Tô tipo, reunindo obras, assim, que tenham alguma característica que lembrem. Mas desse do Retorno do Clã, cara, é como o Léo falou, é algo bem direto. Você não vê, tipo... não tem aquele pequeno pulo de... Não pulo, mas... não tem um pequeno alongamento, assim, tipo, pô, ele nasceu ali, aí vai passar por toda a infância dele e tal, não sei o quê, ou ele vai bolando um plano. Não, é tipo, enquanto ele já cresceu, ele já tá ali, o meu plano vai ser qual? Não, ele já, sei lá, vou fazer isso aqui na hora e pronto, vai ser isso que eu vou fazer. Não tem muito, tipo, tô pensando, eu vou bolar alguma coisa. E isso acho que é o decorrer de toda, pelo menos esse primeiro arco, é sempre... Ele não é corrido, mas tem essas questões de... Ele tem muita, como o Léo trouxe, ele tem muitas ações diretas, não só do próprio personagem em si, mas do principal, né, do protagonista, mas como dos personagens como um todo. Uma coisa que o Cá falou que eu concordo muito é que essa parada, tipo assim, eu acho que a obra, ela não tem medo de usar o time skip. Tipo assim, se eu dar um time skip de 7 anos, eu vou dar um time skip de 7 anos. Vou usar outro. Tipo assim, não é igual os mangás, né, os clássicos shounen, tipo Naruto, One Piece, que prepara todo um negócio muito grande para o time skip, sabe? Eu acho que os caras têm pouco medo de usar a mecânica, né, a ferramenta narrativa do time skip. Eu acho que é utilizada com mais tranquilidade pelo autor. E eu acho que isso também faz parte dessa dinâmica de ser mais rápido, né, a obra. Então, eu vou dizer que o Léo não quer aceitar, mas além de ser meio isekai, eu acho que é bem harém, só que o Léo não tá muito afim de aceitar que ele é meio harém, assim, que todas as personagens femininas se apaixonam pelo Vicky, todas que têm mais de 15 anos são prováveis futuros pra ele. Eu vou dizer que, pra mim, eu acho difícil ler porque eu leio muito mangá. E realmente, o mangá, tudo no mangá é mais arrastado. E eu tô acostumada e eu gosto dessa coisa. Por exemplo, todas as batalhas de mangá, se fosse qualquer batalha do Beckersville em um mangá, nossa, seria acho que uns 20 capítulos só da luta ou da preparação pra luta. Lá não, lá é tudo direto, passo umas 3, 4 páginas, acabou. Que eu, particularmente, em alguns momentos, acho que isso tira um pouco do clímax. Que eu vejo, por exemplo, comparando com Solo Leveling, que a gente já comentou. Parece que todas as grandes batalhas é muito rápido. Que eu não tenho... Porque eu gosto dessa coisa dessa preparação, dessa dinâmica, deles se enrolarem um pouquinho. Tudo bem que o One Piece é muito mais enrolado, mas o mangá, de fato, ele é meio direto. O manhwa, desculpa. Mas realmente, como o Léo falou, essa coisa da vingança, eu acho que é bem trabalhada. Acho que tu fica curioso pra saber o que de fato aconteceu com ele no passado. Acho que uma das coisas que eu mais quero saber no futuro é como era o passado dele. Porque tu vai terminando de ler os capítulos e dá a entender que o passado é maleável. Que as atitudes que ele tomou vão alterar o passado dele.
o futuro dele e vai ser diferente daquele futuro que ele viveu na vida passada. Não sei o que vocês acham. Eu acho que a obra tem pouco daquele intuito que algumas têm de chegar e falar assim, eu vou agir porque eu conheço o futuro, sabe? Ele pouco se importa, tipo, de manter o futuro e de como ele tava e utilizar... Assim, ele utiliza em alguns momentos o que ele sabe que vai acontecer no futuro a seu favor, mas é bem pouco, né? Não é tão escrachado assim, não, igual os outros manhwas ou manhwa fazem. Mas em relação ao ponto que você falou da luta arrastada, eu acho que sim, ela é bem mais rápida, resolve mais rápido. É porque eu acho que o manhwa, assim como o manhwa, que é os chineses, né? Eles dão uma importância muito maior para a parte da história do que propriamente de luta, sabe? Tipo assim, é mais cara de... Os manhwa e manhwa é muito mais cara, tipo assim, isso é uma novel adaptada, sabe? Eu acho que tem muito mais essa cara. E assim, tem lado positivo e negativo. Eu, por exemplo, acostumei com o manhwa e eu acho muito bom, porque, por exemplo, tem alguns mangás que eu só falo assim, cara, eu vou parar de ler isso aqui nesses próximos meses, porque eu vou deixar acabar esse arco pra eu voltar a ler, porque eu vou ficar uma semana esperando pra ler 3 páginas de história. Um que eu lembro que eu fiz recentemente, que eu fiz muitas vezes, foi Black Clover. Cara, simplesmente eu esperava uma semana pra não acontecer nada. O personagem trocar meia dúzia de palavras com o outro e não acontecer nada. Então, assim, o manhwa, geralmente, quando passa uma semana, você fala, cara, alguma coisa importante vai acontecer agora, sabe? Então, eu acho que tem esse intuito, assim, de acompanhar semanalmente. Eu acho melhor fazer o manhwa do que o manhwa do que o mangá. Mas, é claro, é propostas diferentes, são intuitos diferentes. São total. Então, tipo assim, o cara fala, é tudo história em quadrinho, é muito diferente um do outro. E eu acho que tem gosto pra todo mundo. E em relação, você falou, em relação ao harém também, eu acho que a gente até conversou sobre isso no WhatsApp, e eu acho que o ponto importante é que o harém, do jeito que a gente tá acostumado com os mangás, né, ele é aquele harém que, tipo assim, ele é muito escrachado e tem um foco absurdo nisso. E é sexualizado, né? Elas não são... Ali a personagem não é sexualizada, geralmente não são, né, em manhwa geralmente não sexualizam a personagem em obras desse tipo. E outro ponto que eu acho importante é porque não tem desenvolvimento, né? Eles não pensam em nenhum momento em desenvolver. No mangá, quando tem harém e eles não desenvolvem, é porque eles querem meio que fazer uma graça ali, fazer um charme. Mas eu acho que isso não acontece no manhwa. Eles só, tipo, não desenvolvem porque eles têm outras prioridades, sabe? É quase um fanservice, mas eu acho que, tipo assim, eles preocupam menos com isso. É tipo assim, faz ali pra agradar a galera, mas isso não vai ser o ponto principal. Então, Aí, nos últimos capítulos da obra, eles vão... qual delas é mais popular? Exato. Aí eles jogam no final e pronto. Assim, eu acho meio ruim, assim, mas não é um negócio que me incomoda tanto, assim. Nossa, tinha uns mangá que eu li antigamente, realmente anime, assim, que era insuportável. Nossa senhora. Assim, e ele não era nem... Não era, tipo assim, não era nem slice of life da vida, era tipo um negócio shonen mesmo. Mas, enfim... eu acho que é isso. E a pergunta que eu tinha feito em relação aos poderes e ele saber do futuro, eu acho que isso vai se deixar de lado. Eu acho que isso é um problema do Revenge of the Sword Cloud, ou A Vingança Contra Castle Baskerville. Daí ele tem esse problema de durante muito tempo, eu acho que ele cria muita coisa e o autor parece que esquece o que ele criou, tá ligado? Exatamente. Então, tipo assim, tem muita coisa que ele vai criando e vai deixando de lado simplesmente porque sim, sabe? Eu acho que ele vai se perdendo bastante, assim. Eu não sei se é assim na novel, talvez seja melhor. Mas eu entendo que o mangá, tipo, parece que ele vai testando coisas e parece que não vai funcionando e ele vai deixando de lado, assim. Então, eu que acompanho semanalmente, né, a segunda temporada, eu relendo, eu fiquei assim, caraca, mas ele nunca mais usou isso aqui, sabe? Lá na frente, eu fiquei assim, caraca, mas eu nem lembrava disso. Então, assim, é muito louco. Eu tenho uma teoria que eu não sei, porque, por exemplo, eu vejo muita... Eu vou pegar só o Leveling, que é o que tá em alta aqui, que combina bastante. Que o pessoal, por exemplo, pega e prefere a novel. Porque fala que a novel, ela por exemplo, que é bem melhor. Por exemplo, então, o anime que tá saindo tá diferente do manhwa porque ele tá sendo baseado na novel. Sim. Então, eu não sei até que ponto, por exemplo... Porque, assim, eu gosto muito, desde muito jovem, eu sempre gosto, assim, tanto do anime quanto do mangá, do desenho e da animação. Então, se algo é muito bem desenhado ou muito bonito, sempre me chama atenção. E uma coisa que me pega um pouco no manhwa é que quando tu vê um mangá, tem muito aquela vibe que tu vê que o cara ali tá esforçando, que é feito à mão.
O manhwa me passa muita sensação de ser tudo meio parecido. E às vezes eu queria ler o manhwa para ver o que tipo de. A Love, no caso, para ver que tipo de escrita é. Se é muito diferente, assim. Como é que eles adaptam? Não sei o que vocês acham. Cara, pelo que eu já li, é bem parecido a novel de mangá e manhwa, né? Que a novel tem essa característica, né? É porque a novel é um estilo literário, né? Estilo de novela. Né, que ele começa lá nos jornais e tal. Tanto que a novela brasileira, né, que é cinematográfica, elas são adaptações de novelas escritas, né? Assim, antigamente, óbvio. Mas o ponto de novelas é que cenários poucos importam, né? Então descrição de cenário não é um ponto importante. O ponto importante é acontecimentos e diálogos. Né? Tanto que, por exemplo, você puxar só na cabeça a novela da Globo, por exemplo, e de outras emissoras brasileiras, é uma novela, por exemplo, que os cenários são curtíssimos e tudo é acontecimento e diálogo o tempo todo. Então, as novelas escritas geralmente seguem esse padrão. Tem muito mais... a descrição do cenário é extremamente curta, e quando você tem diálogos e ações, elas que são mais desenvolvidas ali e tal. E, obviamente, novels são capítulos curtos, né? Então, ali, sei lá, se pegasse uma folha de A4 PDF, assim, padrão, deve ser uma folha e meia cada capítulo, assim. Então, uma folha e meia. Então, são realmente bem curtas, assim. Mas eu acho que é mais ou menos isso. E eu acho que isso é uma adaptação mesmo. É porque a Webtoon, ela realmente é muito parecida uma com a outra. Eu acho que, no geral, ela não abre muito espaço pra ter designs únicos, assim, né? Por exemplo, um Akira Toriyama da vida, que tem um design único dele. Talvez não tenha tanto espaço na Web 9. Ela parece uma coisa muito mais mercantilizada e industrializada, assim. Eu realmente sinto isso também. Mas eu acho que talvez elas sejam uma proposta interessante para artistas menores, assim, sabe? Por isso que eu acho que seja interessante, porque como é uma parada mais industrializada, como é uma parada, por exemplo, que geralmente, né, os manhwas são lançados em sites, né? Eles não são lançados, por exemplo, tapas, né? Essas paradas não são lançados em edições físicas, igual, ou edições, enfim, digitais, mas pagas, igual a Jump da vida e tal, assim. Então acho que ele é mais convidativo para artistas novos, assim. Então acho que tem seus prós e seus contras, e no geral eu concordo contigo. Eu acho que o Berkelsville ele pega alguns pontos de ter características mais únicas, sabe? Mas eu acho, por exemplo, que a arte, por exemplo, é muito marcante os olhos dele, sempre como ele vai utilizando os olhos da família. E eu acho que algumas artes específicas da arma dele, de alguma coisa específica, assim, são bem marcantes, assim, são sempre, tu puxa na memória elas, assim. Fora que os personagens, assim, geralmente destacam muito cor de cabelo, né? Manhwa é muito comum fazer isso. Você não tem muito personagem qual, sei lá, você vai ler uns manhwa, todos os personagens têm cabelo preto, né? Os japoneses. Assim, são poucos que têm um cabelo de cor diferente que destacam muito do outro. Mas eu acho que isso é bem diferente nos manhwas. Eles tentam colocar todo mundo de cabelo colorido o máximo possível pra diferenciar as pessoas no máximo, sabe? Enfim, acho que é isso. Falei pra caralho. Não, eu acho. Então, é porque tem muito essa questão, vocês estavam falando aí, né? Tem muito essa questão de ser. O próprio nome já disse, uma webtoon. Acho que a gente trouxe aqui quando foi no episódio de Solo Leveling, né? Então, eles têm muito esse jeito, meio que, entre aspas, padrão, né? De desenhar uma webtoon e tudo mais. E que parece tudo muito igual, isso eu concordo totalmente também. Não só webtoons assim, de ação e tal, mas até tem muitos doramas, né, K-dramas, os coreanos, que são adaptados dessas webtoons, e até esses que são mais cotidianos, né, vida cotidiana, eles também têm uns traços parecidos, que são, tipo, às vezes são pouquíssimas coisas que você percebe que são diferentes, tipo, um tracinho ali, mais ou menos, no rosto de personagem e tal, mas é porque é de cotidiano, e outro é de, sei lá, um shonen, um webtoon de ação da vida. Mas é porque recentemente isso explodiu bastante, acho que aqui no Ocidente. Então, mas eu tiro isso aqui por nós brasileiros, né? Não sei como é lá fora, mas existe um enorme mercado dentro da própria Coreia ali dos físicos, né? E aí pode ser que tenha. Eu nunca cheguei a ler um manhwa físico. Gostaria muito, tipo, daqueles originalzão mesmo, né? Não sei,
até que, não sei, dependendo de como eles fossem adaptar aqui para o Brasil, se fosse vender fisicamente. Mas pode ser que eles tenham cada um a sua característica principal e tal. Não sei também se eles seguem a linha das webtoons, que são coloridas, né? Às vezes pode ser que seja só... Tipo o mangá, que é só a capa, a contracapa, coloridinho. Não, o Solo Leveling tá vindo pro Brasil e ele é colorido. Ele é o colorido e ele é do sentido de leitura ocidental também. Ele é da esquerda pra direita, não é que nem mangá. E tá vindo colorido. Também Sim. só tem ele também de exemplo, eu acho. De manhwa. Não, é porque... Mas lá eu sei que isso é bem... Eu ia dizer nichado, mas é completamente errado. É bem local, central deles ali, sabe? Sim. Tipo, existem sim as livrarias, né? Que até aqui no Brasil tinha. Tipo, o pessoal ia, pegava um livro lá, sentava na livraria e ficaram horas lendo lá. Mas tem algumas que são localizadas especificamente só de manhwa, ou então história em quadrinhos e afins. Mas como o Léo apontou também, abre muito espaço para pequenos escritores, né, ou criadores, né, dessas histórias, que às vezes só fazem sucesso lá mesmo, ou são apenas conhecidos por lá. Dito da história, cara, eu também concordo dessa pegada do harem deles aí, tipo, eu acho que foi só aquela, cara, eu não sei, é uma família de renome rica, né, aí traz aquele aspecto de medieval, não sei, mais antigo, tipo, não, o cara ali, ou ele tem várias esposas, ou tem vários pretendentes, escolhe uma só, porque vai ser a rainha e tal, não sei o que, enfim. Mas, como eles obviamente não focam muito nisso, mas, né, para dar o gostinho de que, tipo, olha, isso aqui acontece, até porque ele é jovem e tal, não sei, passa ali, né, por, acho que a vida do adolescente, não sei, e tem eles tentam só adicionar essa questão aqui, tipo, ele também tem uma vida normal, além da vingança dele, por mais que a gente não foque nisso, tipo, ele não ligue também, mas é isso. Então, eu não sei se vocês concordam ou se vai acontecer no futuro, mas eu senti falta de um pouco de desenvolvimento para os personagens secundários, assim. A gente conhece muito do Vikir, ele é um personagem muito bem desenvolvido, tu sabe tudo sobre ele, mas o autor apresenta muitos personagens bons, tem muito pessoal ali em volta que é interessante, tanto as personagens femininas quanto os irmãos dele, os outros irmãos da família, só que eu sinto falta de saber mais sobre eles, assim. O Osiris, por exemplo, as próprias outras, a família Murg, né? Que é a família do rival dele, Morg. Que tem os feiticeiros, eu sinto falta de saber mais sobre os outros personagens. Não sei se isso causa para vocês também. Eu acho que tem um adicional aqui, e também entra também na questão de... Não sei, para mim junta, sabe? Sobre ele falar do passado dele, o que foi, tipo... Vai pegando algumas coisas que, poxa, isso na minha vida passada eu faria assim, ou então eu fiz desse jeito e agora eu sei, eu posso fazer mais novo e tal, já sei como funciona e tudo mais. Os personagens dava pra dar uma melhoradinha, nem que fosse só um pouquinho, assim. Sim. Sei lá, mostra um detalhe, assim, à parte. Não precisaria dar um flashback nem nada, sabe, voltar no tempo. Não, só, tipo, pelo menos uma introdução, um tipo de... Não dizendo que não tenha, mas, pô, introduzir o personagem ali e tal, ok. Mais pra frente, bota um detalhezinho a mais pra você entender. Mas por que esse personagem tá fazendo isso e tal. A família lá, que é a rival da Bakersville também. Acho que não precisaria mostrar o motivo, não sei. Talvez sim, talvez não, de mostrar o motivo deles serem rivais, ou o que ocasionou a isso, claro, não sei, pudesse se arrastar um pouco, mas seria uma ideia a se fazer. Eu concordo, acho que tem algumas paradas que poderiam ser melhor desenvolvidas, mas eu acho que o autor, ele
meio que escolhe quando vai desenvolver as coisas, sabe? Eu acho que ele é aquele tipo de autor que só desenvolve quando é necessário a parada, sabe? Assim, preciso desenvolver esse personagem que eu preciso explicar isso, ele desenvolve. Eu acho que é ruim, sim, porque isso, ele acaba que ele deixa o mundo dele menos perceptível, né? A gente não consegue perceber tanto o mundo assim, porque acaba que a gente não conhece do universo porque ele não apresentou o universo pra gente, sabe? E acaba que fica emocionalizado no Vikir, né? Ele não parece mais um personagem nesse mundo, mas ele parece quase o único personagem no mundo e tudo vai girando ao redor dele. Eu acho que se fosse uma obra muito pequena e curta seria bom, mas ele tá se alongando bastante, né? Tanto que já tá na segunda temporada, no capítulo 120, alguma coisa assim. Então ele tá crescendo demais pra ter um mundo pouco explicável até agora. E igual eu falei, cara, eu acho que o grande problema dele é deixar muita coisa em aberto e simplesmente abandonar, né? Por exemplo, essa parte dele matar o monstro com a Beelzebub e pegar a parte dos poderes pra ele, sabe? Eu acho que ao longo principalmente da segunda temporada, assim, ele abandona isso de lado, depois ele abandona isso mais pra frente também. Ou mesmo quando ele tem esse poder, o próprio autor fica lembrando que ele tem esse poder às vezes. Então, eu pensei que isso ia ser super importante, essa espada dele, que é super diferente, só que, tipo, ele mal usa. Ele usa uma vez que outra, aquela espada. É porque, tipo, o ponto é que ele tem ela, mas... E ela pega 3 habilidades dos inimigos, né, que ele mata e tal. Só que, tipo, o autor não utiliza isso muito, eu acho que isso vai incomodando ao longo do tempo. Aquele negócio também de matar os bichos e os outros monstros ficarem mais fortes, ele meio que vai deixando de lado também. Enfim, eu acho que ele vai deixando muita coisa de lado que ele vai criando ao longo da história. Por exemplo, eu nem lembrava, por exemplo, ali que teve uma conversa ali quando ele foi pra aquela cidade, a Underdog. E ele virou o vice-cônsul da cidade. E aí aqueles nobres menores estavam falando que a família Berkesville foi responsável por destruir a 8ª família. Cara, nunca mais eles citaram isso na história, sabe? Tipo assim, caraca, que 8ª família, então. Tipo, sei lá, eu acho que o autor ele vai colocando algumas coisas, ele vai se perdendo ao longo do tempo, assim. Não sabe o que parece? Assim, mas, assim, acho que tem muita coisa interessante criada que ele só parece, não quero mais usar não, ou tipo assim, caraca, tinha isso, sabe? Tem muita cara que ele fala assim, velho, assim, pô, eu tinha isso? Nem sabia. Me lembra um pouco, sabe, aquele jovem escrevendo uma redação, tipo, não, isso aqui vai encaixar bem aqui e tal, aí vai descendo, vai chegando uma hora que você esqueceu o que você colocou lá em cima, vai colocando umas outras coisas e você fala, isso aqui também tá bom. E aí quando você vai ler o completo, tá tipo, faltou, nunca mais, que nem você disseram, foi perdido, largou lá, e tipo, pô, mas por que eu não tô usando? Exato. Tipo, e eu acho que o problema disso é quando ele, às vezes, criar alguma coisa que vai, tipo, contra o que ele já falou anteriormente, tá ligado? Até agora eu acho que não teve muito disso, mas quando acontecer, e provavelmente vai acontecer ele continuar nessa pegada aí vai dar uma merda, caraca. Porque o cara fala, mas lá no começo você falou que era isso, como é que é isso agora? Então, não, e uma coisa que dá pra ficar feio por aí. Eu queria dizer é que ele faz bem desenvolvimento do personagem. Por exemplo, ele explica o Hugo super bem. Ele não é muito rápido, não é muito grande assim a arco de desenvolvimento do Hugo Becksville, que é aquela parte que ele fala da filha, daí ele encontra a neta de novo, daí ele começa a ver outro patriarca da família. Foi tipo poucas cenas e poucos capítulos. Mas foi super bem feito, assim. Tu começou a sentir afeição pelo... Porque quando a gente começa a história, tu tem a visão do Vikir. Então tu tem ranço, tu tem raiva do Hugo, porque é ele que tá contando a história e ele não gosta. Então a gente também não vai gostar. Só que o autor sabe desenvolver o personagem antagonista. Então ele realmente sabe desenvolver personagem. Só que os outros não são. E essa coisa também, quando eu tava lendo, eu achei muito legal essa arma dele, que é tipo um mosquito, assim, que vai sugando. Só que aí ele fica usando umas arminhas genéricas, assim. Outra coisa que me incomodou muito é aquela cena que ele vai pra aquela cidade lá onde tem a Santa. Aí ele envenena a água, bota a adaga da outra família pra começar uma guerra e nunca mais fala daquela guerra e daquela gente. Não sei se no futuro, em outro arco, vão falar, mas me deixou assim, que filho da puta, e agora? Não sei o que vocês acham.
Mas essa última parte é a segunda temporada já, né? Não? Não, é na primeira. Que ele vai lá pra a menina lá da tribo, a criança da tribo tá doente, e aí ele vai na cidade onde tá a santa pegar água benta. Ah, sim. Ele vai desenvolver isso na segunda temporada, sim. Ah, tá, então tá. Agora que eu lembrei. Mas eu acho que o ponto que é importante que você falou sobre a história, que eu acho interessante, é essa parte que foi muito legal de tipo, principalmente no final ali, que você fala do Becksville e da sobrinha dele e tal, toda a verdade ali sobre o Osiris e tal. Eu acho que essa parte é muito interessante porque, cara, aquilo dali era o plot, provavelmente da história inteira do cara, e ele utilizou ela no final da primeira temporada, sabe? Quando acabou a primeira temporada e deu aquele time skip, né? Que geralmente os caras ficam aquele tempo lá sem, sei lá, uns 3 meses até ele continuar escrevendo e desenhando as histórias. Eu fiquei assim, cara, o que vai acontecer agora? Porque tudo, a vingança do Vikira acabou, né? Tipo assim, não tem mais nada pra ter vingança. Então, assim, eu falei, cara, o que ele vai fazer a partir de agora? E então, assim, me chamou muita atenção isso. E mesmo coragem, assim, do cara de ter feito o que ele fez ali, eu achei muito maluco. Mas você tá falando em relação ao quê? Que assunto você falou? Eu falei que o Hugo foi bem feito. O Hugo Becksville foi desenvolvido super rápido, não teve poucas cenas falando sobre ele, mas ele conseguiu desenvolver bem. Tu começa a história com o ranço dele, mas depois tu termina entendendo e vendo que, ok, ele não é tão ruim assim, e que a história toda estava sendo contada pela perspectiva do Vikir. Assim, é muito doido, assim, porque, tipo assim, o Hugo, eu acho que como todos os personagens dessa obra, não é que ele não é tão ruim, mas ele é um personagem muito ambíguo, né? Porque, tipo, se a gente pensar bem, a família Becksville, ela se divide em 3, né? Os Lê, os Lá e os Van, né? São 3 tipos. Os Lê e os Lá são a família principal e os Van são a família secundária. Se a gente pensar todas aquelas crianças, todos eles são filhos do Hugo. Então o Hugo, tipo assim, tem dezenas, se não centenas de concubinas, né? Então a parada dele é que, tipo assim, ele cria centenas de filhos, ele tem centenas de filhos para poder ter um exército pessoal da família dele, né? E eu acho que isso, assim, é muito maluco. Eu lembro quando eu comecei a ler, eu fiquei muito impressionado com isso, porque eu fiquei falando assim, cara, que psicopatia por poder que essa família tem, sabe? Eu acho que o autor consegue passar isso muito bem pra gente quando dá a ideia do cão de caça, de os filhos ser descartáveis, tem que obedecer o patriarca e tal, não sei o quê. Então, assim, mesmo quando acontecia as coisas e começou a revelar esse passado do Hugo, eu fiquei assim, tá, entendi por que esse ódio dele, entendi por essa amargura dele, mas, cara, essa família é uma família que não tem muita defesa, né? Para as coisas que ela faz, assim, do jeito que ela age em relação aos filhos. A própria aquele negócio do Rio Estige, que eles andam quando são crianças, né? Tipo, é uma família extremamente, ela é focada em vingança, focada em poder. A justiça é força, né? O lema da família. Então, tipo assim, se você matou o cara e o cara morreu, então ele é que tava errado mesmo, sabe? Eu acho que assim... Mas ao mesmo tempo, tudo isso aconteceu depois que ele perdeu o grande amor da vida dele. Então, realmente, ele era, tipo, teoricamente, uma pessoa... então, mas o problema é que isso é um legado de família, né? Tipo assim, parece que os antepassados também eram assim. Então, tipo assim, claro, talvez ele ficou uma pessoa muito mais dura ao longo do tempo, mas eu acho que o estilo da família é o suficiente pra tu não perdoar muito quem vem de lá. Mas eu acho que no ponto, assim, que é... Sim, eu concordo que ele desenvolveu o Hugo bem. Eu acho que o Hugo se torna um personagem muito melhor dali pra frente. Só que eu acho que, tipo assim, quando ele decide dar o final que ele deu pra primeira temporada, ele decide que ele vai ter que mudar algumas coisas, né? Porque, tipo assim, tem alguns personagens ali que ele vai ter que deixar de lado porque ele vai ter que focar nessa parte dos demônios. Que agora vai ser o novo foco da história, né? Mas, no geral, eu acho que... Tipo assim, sei lá, cara... Eu acho que a obra foi muito melhor na primeira temporada. Eu acho que ela foi muito bem na primeira temporada, assim, no geral. E eu acho que eu tenho medo de como o autor vai dar prosseguimento a ela, porque, tipo assim, pode ser que ele encontre problemas no futuro em relação ao que ele já fez anteriormente, entendeu? Acho que é mais ou menos isso. Eu não tenho o que falar. No começo do próprio manhwa já mostra tudo. É uma família muito problemática. Mas, como o Léo disse, você já vê que, acredito eu, pelo menos foi o meu ponto de vista,
tudo começa, tudo começa por conta do patriarca da família, né? O pai do Vic lá. Hugo. Isso, Hugo. Então, até o tipo de pensamento, acho que da família inteira. Você vê, no começo mesmo, tem aquela cena lá que o Hugo tava no berço. E ele falou, nossa, ninguém nunca veio me trazer um presente na minha vida passada. E eles chamaram ela de senhora? Como assim? Só que não era um presente pra ele, era tipo algum rival que era da mesma família, ou tipo das duas primeiras lá, né? Que o Vicker era sempre tipo da família mais rebaixada, digamos assim. E que queria acabar com ele porque ele foi que sobreviveu, o rio lá e tal, não sei o quê. E tinha cobras lá dentro, então tipo, pô, já começa por aí, sabe? E desde a vingança que ele veio buscar por conta do pai, né, dele. E o próprio problema que nem o Léo falou. A questão, pô, fiquei sabendo que você maltratou lá os irmãos lá né, que são da família tal, não sei o quê. E eles falam, pô, mas eu não machuquei eles nem nada, não interessa. Pô, mas por que você fez isso? Porque o lema da família era esse. Então eles são fracos, então eles mereceram. E você vê que a afeição do Hugo já muda e, tipo, ele concorda com isso, tipo, você fez bem, então, sabe, tem todo um problema gigantesco ali, pô, que ronda a família inteira. Então, uma coisa que eu acho legal, que eu acho que fez diferente, é que muita coisa quando trabalha com renascer e voltar no tempo, essas coisas, geralmente, muitas das obras fala que é meio que imutável e não dá pra mudar. Só que ao longo todo manhwa, a sensação que tu tem é que o próprio Vekir tá mudando o Hugo e ele tá mudando o destino dele por ter renascido. Então, não tá escrito em ferro. Não, o futuro dele é maleável. Então, teoricamente, tudo que ele vai viver agora, a partir desse ponto que ele abriu mão da vingança, é novo pra ele. Ele nunca viveu. Não sei o que vocês acham. Eu acho que essa ideia de reencarnação que muitas obras utilizam, de tipo assim, eu conheço o passado, conheço o futuro, no caso, né? Então vou aproveitar do meu conhecimento do futuro para modificar ele. Só que eu acho que aí depois, obviamente, o cara vai mudando o passado, o futuro vai se alterando e vai fazendo toda essa dinâmica aí. A maioria das obras fazem isso. Mas eu acho que em algum momento todas elas têm que abandonar isso, sabe? Porque, tipo, tem uma hora que vai ficar insustentável porque o futuro não faz mais sentido de tanta coisa que o passado foi alterado. Eu acho que o Berkesville, ele tem uma vantagem porque ele abandona isso mais rápido, sabe? Uhum. E quando ele abandona isso mais rápido, ele cria muito espaço para ele fazer coisa nova sem ter uma chancela do passado atrás dele obrigando ele a qualquer coisa. Então acho que, tipo assim, é uma premissa interessante, mas eu acho que os autores têm que saber a hora de abandonar elas para poder continuar fazendo sua história sem ficar acorrentado, sabe? E eu acho que o Berkesville tem essa característica interessante e boa do autor, que ele soube como se livrar disso rapidamente para poder continuar escrevendo a história dele, sabe? Então eu acho que fora que, tipo assim, tem que tentar fazer algo diferente, né? Porque esse é um tipo, o Isekai é uma parada extremamente explorada já. Então se o cara for fazendo mais o mesmo, parece que eu tô vendo uma obra exatamente igual a todas as outras e a gente quer ler algo diferente, certo? Então, assim, eu acho que o autor precisa ter muito cuidado com relação a isso e eu acho que esse autor acaba tendo. Então, eu acho que é um ponto positivo. Tá. Não, é exatamente isso. Ele, por mais que tenha características que pareça, ele não vem de fato sendo um Isekai. Ele deixa essa parte, ele consegue focar na história dele para não deixar isso transparecer. Não que ele queira escrever um Isekai de fato, não é isso. Mas ele sabe que, bom, como o Léo falou, hoje em dia o Isekai é muito mais famoso, ou pelo menos conhecido, não vou dizer famoso, mas conhecido, né, hoje em dia do que antigamente. E
não só como nas histórias japonesas, que existem vários e vários isekais, e tem até outras histórias que são parecidas, mas são outros termos, enfim. E porque na verdade, esse renascer eles chamam de Tensei, né? Que é renascer, né? Isso. Exatamente. E tem algumas nomenclaturas em relação a isso também. tem umas mudanças, que aí muda também as regras, né? Na verdade, o Isekai, essencialmente, é tu ir pra outro mundo, né? Não quer dizer que tu vai morrer, mas tu tem que aparecer num outro universo. Tu não precisa necessariamente morrer e virar algo daquele universo. Tu tem que sair do teu mundo e ir para outro. Exatamente. E aí ele consegue trazer essa parte para aí. E o que eu gostei muito também é como o Léo disse, ele para de ficar preso ao passado, por mais que ele ainda queira, não que ele queira ficar preso, mas ele sabe o foco dele, que era a questão da vingança, que era o trajeto principal. Tipo, é isso aqui que eu quero fazer. Eu tô trilhando o caminho cuidadosamente para eu conseguir a minha conquista, mas chega um ponto da obra que ele soube fazer isso e pronto. Não, vou seguir esse outro caminho aqui. Mais uma vez, ouvintes, não tô falando mal, até porque eu gosto de Naruto, tá? Eu li o mangá, eu assisti Naruto. Não, mas esse é o ponto do Naruto. Todo mundo gosta, mas tem 1000 reclamações. Exatamente. A vida de gostar de um anime é falar mal dele. Exatamente. E eu não suportava a ideia do Sasuke. Me desculpa, é chato pra caramba. Todo mundo, mas o Sasuke é sombrio, ele é misterioso, não sei o quê. O Sasuke o tempo todo, minha vingança. É que o Sasuke, ele conquistava porque ele era emo. As pessoas tinham uma crush porque ele era emo, na época dos emo. Ele é o rei dos emo. Mas sabe, deixa de ser emo, né? Exatamente. Não existe ex-emo, né? Não existe ex-emo. Exatamente. Não. Uma vez emo, a pessoa sempre vai ser emo na vida. Aquele negócio não era só uma fase. Sim, nunca foi. É que, na verdade, usando essa comparação que o K trouxe do Sasuke e do Vikir, é que parece que o Sasuke, ele ficava só reclamando e não fazia nada. A vingança dele era reclamar e incomodar os outros e ser chato. Agora o Vikir, ele não... Tudo que tu sabe da vingança dele é ele pensando, mas ele age. Não sei se faz sentido pra vocês. Sim, com certeza. Eu acho que ele age, e eu acho que mais importante, além dele agir em relação à vingança, eu acho que a solução que é dada pelo autor é muito boa. Porque não é igual aquele clássico, tipo assim, o shounen que o cara vira, eu descobri que a vingança não compensa. Não, cara, quando ele percebe que a vingança dele parou de fazer sentido, porque não era aquele Hugo que ele queria matar, era o outro Hugo do passado dele, ele fica destruído, porra. Ele fica assim, o que eu vou fazer da minha vida agora? A reação do personagem é completamente outra. Tipo assim, a vingança era o que movia ele, e não é que ele percebe que ela não vale a pena. Ele fica destruído porque ele percebe que ela perdeu o sentido. Tipo e assim, foi ele o responsável por isso. Exato. Aí ele começa a se odiar quase. Ele perdeu a vingança dele porque ele fez o Hugo virar uma pessoa melhor. Sim. Que ele fica muito destruído com isso, ele fica muito puto. E, cara, tipo assim, é muito incrível como o autor lida com um personagem que teve a vingança, desistiu da vingança, né? Tipo assim, geralmente quando desiste da vingança, é porque eu me tornei uma pessoa melhor. Não, ele queria continuar sendo aquela pessoa horrível que ele era, né? Eu acho isso muito legal. Tem aquela parte do, droga, ele é uma boa pessoa, o que eu vou fazer agora? Eu não posso matar ele. Isso eu acho legal, na verdade, porque porque, na verdade, friamente, o Vikir, teoricamente, não era pra ser uma boa pessoa. Ele não era pra te pegar afeição e dizer, olha, eu gosto dele porque ele é legal. Só que daí tu tá quando ele tá nessa função da água benta, ele tá num momento em que ele tá só fazendo coisas boas. Aí ele chega na cidade, foi aí que eu percebi que ele não era tão bom assim. Ele chega na cidade e ele mesmo envenena a água das pessoas. Pra ele fazer uma guerra. Então eu fiquei, você está se passando de bonzinho. Porque eu acho que isso é o intuito da família dele, sabe? Eu acho que nunca eles abandonaram muito isso. Então, tipo assim,
sacrificar outras pessoas pelo bem da família, criar guerra, criar inimizade. Eu acho que é muito isso da família Beckersville, sabe? Eu acho a Socadesca muito interessante porque, tipo assim, ela é a família que em qualquer outro shounen, ela seria a família vilã, né? E no caso aqui, ela é a família protagonista. Eu acho isso interessante, porque, tipo assim, ela é a família, tipo, que faz parada errada, que é escrota, que ainda passa por cima das outras e tal. Então, eu acho que, tipo assim, o jeito que o autor trabalha ela é muito interessante. É como se ele estivesse do outro lado, né? Do lado do vilão, assim, vendo ele desenvolver. Então, eu acho isso muito interessante. Mas o ponto principal que eu acho, a partir de agora, principalmente no Cão de Carro do Beckersville, é saber... porque no caso aqui a gente vai ter que citar, obviamente aqui, esse episódio é pra quem viu a primeira temporada inteira, o grande plot que é a pessoa que mata ele, né? Que é o segundo filho, né, da família Beckersville, o Osiris. Ele, na verdade, estava possuído por um demônio, né? E Não esse é Osiris. É o Osiris, Osiris não. Como é que é é o nome outro. dele? O Osiris é o que fica vivo. É o mais velho, né? É o segundo. Eu não lembro o nome do segundo, enfim. É o... Deixa eu ver aqui. É o único que defende ele na outra vida, né? E na verdade ele era o demônio, né? Deixa eu ver aqui. Eu não lembro o nome dele. O filho deles aí. Continua seu pensamento. Enfim, é o segundo demônio, né? O Andromalius. Ele tá no corpo do segundo filho, que era o Set. Lembrei, Set aqui, eu achei. Set Beckersville. Que é o deus também, né? Que é um deus egípcio também. Então, ele tava no corpo do Set. Isso é muito doido. Então, quer dizer, tipo assim, que toda a vida do Veiki passada, adulta, né? A vida adulta dele, basicamente quase toda ela foi coordenada por esse demônio, né? Tipo assim, o demônio foi brincando com a vida dele o tempo todo. E quando ele descobre isso, eu acho a cena muito maneira quando ele chama os cães de caça pra caçar o demônio, assim, todo mundo junto. Eu acho aquela cena muito e com Apitos, né? É muito maneira aquela cena. Eu acho fantástico. Todo mundo aparecendo assim em cima, assim, caçando o bicho junto. Parece uma matilha de cachorro mesmo, né? Tipo assim, indo atrás da presa, assim. Tanto é que toda a família é referência a cachorro, né? Tem o Chihuahua, aí tem os Rottweilers, os Terrier. O nome do tio dele é Boss Terrier e o nome das facções da família são nome de cachorros, né? É a facção Rottweiler, que são meio que divisões, né, dentro da família paramilitares. Então tem os Rottweilers, tem os Pitbulls, enfim. É muito maneiro toda essa estética de cachorro assim da família, eu acho muito maneiro assim. E leva pra tudo, né? Fala assim, pô, eu tenho que manter os cachorros da família com bem presos na coleira e tal, não sei o que. Então sempre tem essas referências até em questão de personalidade e tal. Eu acho bem legal. Mas o ponto é que, como ele é o grande vilão, e quando ele é tido como vilão e derrotado como vilão, e ele descobre que, né, no futuro o apocalipse que dá, que inclusive isso é interessante, né, porque o apocalipse que acontece no futuro, eles superam esse apocalipse, né? Tipo assim, no futuro eles conseguiram derrotar os 10 corpos e os demônios, porque na verdade os 10 demônios abriram o portal pro inferno. Então eles derrotaram os 10 demônios que tinham e fecharam o portal pro inferno. Eles ganharam essa guerra contra os demônios. Só que eles ganharam e ele morreu. E ele teve que voltar depois que eles venceram a guerra. Obviamente que a guerra teve uma porra de sacrifício. E agora ele quer voltar sem necessariamente precisar de todo aquele sacrifício. E também ele quer impedir que o portão seja aberto pro inferno, né? Que aí é menos demônio pra lutar. Mas eu acho que o ponto importante ali é que quando ele mata o 10º corpo, né? Que são os 10 corpos de elite, né? Que são os 10 demônios. Então agora ele tem mais demônios pra ele matar, né? Então o novo objetivo dele agora virou essa causa dos demônios. E eu acho que trocar de objetivo dá muito espaço pro autor fazer outras coisas com a obra, né? É verdade. Então, tipo assim, obviamente, né? Ele acabou com o plot agora na primeira temporada, na segunda temporada ele vai ter que ir pra outra coisa. Então acho que trocar esse objetivo principal dá pra ele espaço pra ele fazer mais coisas diferentes, com outras propostas. Mas eu acho que, eu que li a segunda temporada, um pouco dela, né, acompanho semanalmente, eu acho que ele perdeu algumas coisas iniciais, tipo assim, importantes características que ele abandonou, mas talvez ele volte no futuro. E no geral acho que é isso. Eu acho que esse intuito indo pros demônios dá uma virada maneira assim na obra. Mas eu quero ver, né, espero que o autor explore mais toda essa dinâmica do Beckersville. E eu acho que ele sozinho é interessante. Ele
ele sozinho enquanto um lutador, assim, que vai lutar com os demônios e perseguir os demônios é interessante. Mas eu acho que é muito mais divertido quando ele junta com a família e caça como matilha, assim, sabe? Eu acho que fica uma dinâmica muito mais maneira, assim, pra essa estética de cachorros, assim, que toda a família Bakersfield tem. E uma coisa que, agora, a minha consideração final, indo para terminar o nosso programa, uma coisa que eu acharia muito top que se acontecesse, que é que já que tá indo para ser coisa meio sobrenatural dos demônios, dessa batalha, eu acharia interessante se aparecesse sei lá, um rei demônio, um grande demônio, que soubesse que ele reencarnou. Isso Eu é acho interessante mesmo. que ele voltasse, assim, que tivesse uma força maligna. Não por trás, ou até por trás, que tivesse feito de propósito, alguma coisa que alguém que puxasse, assim, porque eu gosto dessa parte que é dele, da outra vida dele, que parece como terminou esse primeiro arco, que ele vai abrir um pouco de mão desse eu do passado dele. Mas eu acho que se tivesse um elemento, um demônio, alguma coisa que soubesse do passado dele e retomasse isso, seria bem legal. Tipo, um que lembrasse, tipo, peraí, esse aqui eu sei, eu já vi isso aqui antes, sabe? Aí Exato. ele traz uma memória assim, aí não E sei. eu acho que tem uma parte importante também isso, porque, tipo assim, isso pode ser esperado pelo autor, porque o autor, ele é meio viciado em plot, né? Tipo assim, ele já fez esse plot na primeira temporada, então pra ele continuar fazendo plots assim, eu acho que é um caminho bem, assim, previsível dele, sabe? Previsível, tipo assim, que bem possível de acontecer. E eu acho que seja bom que aconteça mesmo. Eu acho que trazer mais plots assim seja bom. E é claro, é aquele negócio que aqui a gente acabou de falar, né? São 10 demônios para ele enfrentar. Os demônios, a gente quer que eles sejam examinados ponto únicos, né? Além de ser ardilosos, de estarem infiltrados na sociedade, né? Pô, um dos demônios era o segundo filho da família Bakersfield, nas maiores famílias do Império. Então, assim, eles são infiltrados profundamente na sociedade, mas além disso, a gente quer que eles, tipo assim, impactem mais no personagem principal, né? Eu acho isso importante. Eu acho importante que falta isso, é apresentar esses demônios um pouco, porque foi como a gente falou, a gente soube pouco dos demônios, assim, tanto é que a arma dele é uma arma demoníaca, esses demônios, tinha lá no povo da floresta, tinha aranha gigante, então É o Bárbaro, né? esses elementos sobrenaturais e demoníacos, eu acho que falta explorar mais, talvez seja isso o foco agora da próxima temporada, seja de fato esses seres, mas é uma coisa que eu acho que uniria tudo em um lugar só. Não sei se vocês querem dar suas considerações finais para nós encaminharmos Eu para o acho que fim. sim. Darei uma olhada, darei um segundo ponto para esse novo arco, essa segunda temporada dos Cães É de bom, Casa. confia, gente. É bom, vai ficando melhor. E eu acho legal, como o Lau trouxe, muito bacana quando eles realmente tratam isso, tipo, o tema, o próprio nome, né, da obra, Cães de Caça, não é só um nome ali, não é só o título. Eles realmente trazem para a história, eles destrincham isso nos personagens e tudo mais. E o jeito que eles não se desenvolvem, mas o jeito deles agirem, né, no resto da história dos demônios, chamou atenção. Porque como a Vitória disse, pode ser até... Mano, se tava infiltrado a partir do tão grande assim, que era do irmão mais velho lá, então até que ponto era a parte demoníaca, os demônios ali, e qual o ponto que era a família verdadeira, sabe? Essa diferença assim entre eles. Então, minhas considerações finais, cara, eu tenho que falar que eu gosto muito do mangá, do manhwa, eu leio bastante, leio semanalmente, sai todo domingo, eu leio todo domingo à noite. E eu acho que mais me encantou nele no começo, eu acho que foi sempre essa dinâmica, além, como eu falei, dessa estética de cachorro e tudo ser ligado à lealdade, à patilha, a caçar em grupo, essa divisão de nome de cachorro, assim, eu sempre achei interessante essa estética, assim, que eu nunca tinha visto antes. Referências também, né? Igual a gente falou, o Bakersfield
é um livro de Sherlock Holmes, a Morgue é um livro do Edgar Allan Poe, e no futuro as outras, essas são 2 das 7 famílias grandes, né? Outras 5 famílias também são referências a livros. Não vou dar nenhum spoiler aqui, mas aparece 3 delas no segundo arco até agora. Então, e eu acho que é um negócio muito interessante que a gente não citou, que a obra continua sendo sobre vingança mesmo no segundo arco, mesmo a partir de agora, porque apesar dele ter, porque, né, isso acontece no primeiro arco, né, assim, no final do primeiro arco, quando ele decide caçar os demônios, ele basicamente fala que a vingança dele parou de ser com o Hugo Beckersville, né, agora que ele percebeu que esse não era o cara que ele queria matar, não era esse Hugo, e ela passa para ser os demônios, porque os demônios, eles brincaram com a vida do Vikir na vida dele passada, né. Então ele transfere a vingança dele para outro personagem. E eu acho que pra outras pessoas, né, que no caso são os demônios. E eu acho isso interessante porque, tipo assim, ele continua com essa estética de vingança, com a ideia de vingança, que eu acho que é muito bem trabalhada. Eu gosto muito dessa vingança que não acaba com o personagem percebendo que isso não vale a pena, mas percebendo que, tipo, ele não quer abandonar isso, sabe? O Vikira transfere a vingança em vez de abandonar a vingança. E quando ele tem que abandonar a vingança do Hugo, ele se aflige muito em relação a isso. Então acho que essa ideia de vingança muito bem trabalhada assim me cativou bastante, porque ela abre espaço pra fazer um personagem meio anti-vilão assim, que eu acho anti-herói, sabe? Eu acho bem interessante o que pode ser construído e como está sendo construído. Então, sei lá, eu acho o Beckersville, assim, a proposta é muito interessante, o andamento está sendo interessante. Claro, eu acho que tem alguns problemas, eu quase citou aqui vários dele, em relação ao autor ter se perdido em alguns momentos e tal. Mas, no geral, eu acho que é uma obra que vale a pena, sim, e eu acho ela bem divertida de acompanhar, assim. E ela é muito rápida, muito gostosa de ler, muito fácil de ler. Eu acho que uma pessoa que nunca leu o quadrinho não vai ter dificuldade de ler, sabe? Não é nada muito complexo, não tem muito personagem, você não vai ficar perdido. Acho que muito tranquilo. E, igual eu falei, eu acho que ela aborda um tema que é interessante e que ele está sendo abordado de uma forma diferente. Eu acho que essas são minhas considerações finais. Até, só um complemento, que eu estava até falando com o Léo no WhatsApp, que o manhwa, ele é muito feito para essa nova geração que não lê muito e quer toda a informação muito rápido, porque, como o Léo disse, tu lê ele muito rápido, ele não tem muita fala, tu pode ir passando e ele conta a história de maneira dinâmica. Acho que isso é um ponto, e agora eu vou lançar a última pergunta, que é: com quem vocês querem que termine o Vikir? K? Qual é o seu veredito? Pra quando sair o final, a gente dizer quem acertou. Quem você... a melhor personagem. Até agora teve 2, né? Não, depende. Tem a Morgue, a do bichinho lá A Bárbara, né? A Bárbara, e tem aquela mina também que é a espiã dele. A de cabelinho verde, que ele salvou também. Cindy Windsor, eu acho que é o nome dela. E tem a Santa. A Santa é uma das personagens da segunda temporada que ele vai desenvolver mais, né? A Dolores Covardes, né? Que Covardes também é um livro aí pra quem quiser aí saber também, é outro livro. E aí, Léo? E aí, tá? Quem vai ser? Eu acho que os personagens que estão apresentados na primeira temporada, acho que é a Morgue. A Camus Morgue. Mas considerando a segunda temporada já, pra quem já acompanhou e tá vendo esse episódio hoje, eu acho que é uma personagem que vai ser chamada Sinclair. Eu gosto da Morgue. Eu achei que faltou ela aparecer depois que ele volta lá que ele passou o backstage, o time skip dele. Ela não aparece mais por algum motivo que eu nunca vou entender por quê. Se você acompanhar, se você entender, Vitória. Loucura de ela não aparecer. Vou acompanhar então pra poder descobrir por que ela não apareceu, que eu gostava muito dele. Mas a mocinha lá, a Bárbara, que é do meio do... Eu gosto dela também, é legal. Ela deu a corrente pra ele, e ele usa a corrente até hoje? Cara, eu não lembro muito se ele usa corrente. Acho que usa. A corrente quebrada, ela fez com tanto carinho, coitadinha. Eu tenho um pouco de pena dela. Então realmente ela vai ficar segurando vela, então realmente vai ser... Na minha cabeça ela vai ficar. Eu sempre achei que ela ia ficar, porque tipo, eu pensei, cara, como é que ela vai se integrar na sociedade que ele tá ligado? Só se ela abandonar o povinho dela pra sempre. E outra,
ele ia usar ela pra ter um exército pra lutar contra o Hugo. Agora ele perdeu o objetivo do Hugo, ele não tem pra que voltar lá pro meio daquele mato. Então, gente... Não tem nada, né, pra fazer lá. Exato, não tem nada. Ele disse que quer voltar. O cara adora poder, manipular os outros, vai ficar no meio do mato, correndo embora. Exato. Então, gente, esse foi o nosso programa de hoje. Espero que tenham gostado. Até o nosso próximo episódio. Valeu.